nosso Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Chegamos a mais uma mensagem dentro do tema A Igreja é de Deus. E nós vamos dar hoje continuidade à mensagem que fala a Igreja de Deus em Corinto. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade, te pedimos, Senhor, a tua direção, pedimos a tua bênção para essa palavra, tu possas falar ao nosso coração, palavra de graça com poder para nos edificar. Dirige-nos, Pai, em tudo que vamos fazer, nós estamos aqui na tua dependência, que essa palavra sirva para nos edificar, nos fazer conhecer mais a ti, teu coração e a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus, amém, aleluia. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, nós vimos em mensagem anterior, aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que Paulo, logo na introdução da sua epístola aos Coríntios, ele fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa introdução que Paulo faz aqui para a igreja em Corinto é diferente da que ele geralmente faz nas outras epístolas. Aqui Paulo, ele enfatiza que a igreja é de Deus. Isso significa duas coisas. Primeiro, significa que a igreja que está em Corinto, ela pertence a Deus. A igreja, ela não pertence a homem, ela pertence a Deus e ela tem a natureza de Deus, a natureza divina. Por outro lado, a igreja é uma congregação, mas não uma congregação comum, porque até mesmo a palavra igreja significa assembleia dos chamados. Chamados para quê? Para fora de tudo que não é Deus, para Deus. Então, a igreja de Deus, ela na verdade é uma assembleia dos que foram chamados para Deus. Ela não é algo comum, ela é algo divina, ela é algo celestial. Então, a igreja de Deus que está em Corinto. Corinto era a cidade onde a igreja estava. Então, a base onde a igreja estava era a cidade de Corinto. E nós vemos que essa igreja em Corinto, então, ela faz parte de uma nova cultura. Faz parte, na verdade, da cultura divina. Não tem nada a ver com as coisas do mundo. E daqui a pouco nós vamos mencionar a situação. Então, Paulo também fala, a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo Jesus. Então, ela está em Corinto, como eu falei, é a base onde a cidade está, e aos santificados em Cristo Jesus. Significa que todos aqueles que creram no Senhor Jesus foram santificados. Santificados em Cristo Jesus, eles pertencem agora a uma outra esfera. Eles estavam na esfera do mundo, na esfera comum, mas agora eles pertencem a uma outra esfera, a esfera divina, a esfera celestial. Então, uma vez que uma pessoa crê no Senhor Jesus e é salva, essa pessoa passa para uma posição santa, uma posição, na verdade, diferente, uma posição celestial e divina. Então, aqui, todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que fazem parte dessa congregação santa, que fazem parte da igreja, essas pessoas, ela não depende das suas boas obras para
agora se tornar um cristão. Não. Ela depende única e exclusivamente de crer no Senhor Jesus e dessa forma ela sai do mundo e ela se torna parte agora do reino de Deus, vivendo na realidade da vida da igreja, a vida cristã, numa posição santa. Então, essa expressão de Paulo aos santificados em Cristo Jesus, mostrando para os coríntios que eles foram santificados em Cristo Jesus. E continuando, diz assim, chamados para ser santos. Mas eles já são santos, não estão numa posição santa, porque creram em Jesus e agora foram santificados, estão na posição santa. Por que diz chamados para ser santo? Então precisamos ver santificação em dois aspectos, o aspecto posicional e o aspecto disposicional. Então, no aspecto posicional, quando eles creem no Senhor, eles posicionalmente se tornam santos. Mas, quando Paulo fala chamados para ser santo, ele está se referindo ao aspecto disposicional, ou seja, a santificação diária, a santificação não coletiva na posição. É como se uma coisa fosse comum, tivesse numa sarjeta, e aí alguém pega aquilo, limpa um copo, vamos dizer, limpa, lava, esteriliza e coloca em uma outra posição, numa mesa bonita, em uma outra posição. Então, assim é essa experiência da santificação. A pessoa era comum, estava longe de Deus, vivendo no mundo, mas uma vez que ela foi salva, ela foi purificada e colocada numa posição. Mas ainda ela precisa passar por um processo pessoal, passar por um processo de santificação. É como a água, né? Você pega a água quente, coloca num copo, e você pega um sachê de chá, coloca dentro. Vai acontecer, a água vai começando a ficar chaificada, né? Aquela essência do chá que está ali naquele sachê vai passar para a água. Então a água vai tomando, né, aquela cor do chá. Então é o processo, isso é um processo, né? Mesma coisa, uma pessoa que creu no Senhor Jesus, isso não significa dizer que ela já está completamente salva no aspecto da sua alma, né? No aspecto do seu espírito ela foi salva, mas no aspecto da sua alma ela precisa passar por um processo de, né, purificação. Por isso que a Bíblia fala que é a lavagem da água pela palavra. Então vai sempre passando por esse processo de purificação até alcançar a verdadeira pureza, a verdadeira santidade, a santidade, na verdade, na experiência, a santidade prática da vida cristã. Então, Paulo fala aos chamados para ser santos. E nós vemos que essa transformação nós chamamos de transformação metabólica. Por quê? Porque é um processo. Durante toda a nossa vida cristã, nós vamos estar aqui sendo trabalhados pelo Senhor, o Senhor falando a nós, usando a palavra, e a cada dia nós vamos tendo uma mente renovada, vamos tendo uma vontade que faz a vontade de Deus, vamos ter uma emoção que vai sentir os sentimentos de Deus, purificada, todo o nosso ser vai sendo transformado. Até mesmo o nosso corpo vai se tornando também santo, as nossas ações, nossas atitudes, tudo vai se tornando uma atitude santa, né, de um filho de Deus santo. Então isso é um processo que ocorre na nossa vida cristã. Mas por que Paulo então faz essa introdução tão forte assim? Por que Paulo fala da igreja de Deus que está em Corinto de uma maneira assim tão incisiva? Nós precisamos perceber que quando Paulo fala dessa forma, é porque havia um contexto naquela época. Então nós precisamos ver em que contexto a igreja em Corinto ela foi gerada, né? Qual o contexto histórico da cidade de Corinto,
né? E que levou Paulo a escrever, logo no início, na introdução da sua epístola, essa palavra: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Bom, vamos ao contexto histórico. A cidade de Corinto, na verdade, ela era parte da antiga Grécia. E havia outras cidades também da Grécia da época de que Paulo também visitou naquela época, como, por exemplo, ele visitou Mileto, ele visitou Atenas, Éfeso, tudo na cidade da Grécia antiga. E todas essas cidades, esses povos da Grécia, eles seguiam a mesma cultura, a mesma política, a mesma língua, a mesma religião grega. Eles seguiam toda aquela cultura, toda aquela religião, toda aquela política da antiga Grécia. Então, até mesmo o mundo ocidental ao qual nós pertencemos, ele foi profundamente influenciado pelos gregos. Hoje, existem muitas práticas aqui, por exemplo, no Brasil, que, na verdade, são práticas que surgiram na Grécia. E os gregos, eles, então, tinham uma prática de debater, expor suas opiniões, né, expressar seu conhecimento, sobretudo natural, humano, né, filosófico, nas praças, né? Também a Grécia, ela foi o berço da cultura, né, e da filosofia, e também ela foi um berço também da democracia, porque eles discutiam tudo, política, assuntos com respeito a governo, o que eles achavam, eles falavam, né? Havia muito chamado debates naquele lugar, chamava-se ágora, né? Ágora em português significa praça. Então, eles iam para a ágora, né, que em português é praça, e nessa praça, então, eles ficavam debatendo ali o dia todo, os filósofos e outras pessoas também. Uns iam para aprender, outros iam para debater, e ficavam ali naquela ágora, naquela praça, debatendo opiniões, expressando conhecimento, sabedoria humana, essas coisas. E Atenas, a cidade de Atenas, ela era o centro do pensamento filosófico. Foi de onde surgiu Sócrates, né? Sócrates, ele foi um filósofo que mudou o estilo de pensamento filosófico da época. Por isso, se diz que a filosofia tem dois períodos: o período pré-socrático e o período socrático, né? Então, havia essa influência da filosofia, né, de Sócrates, né? E Sócrates, ele mudou, né, a filosofia, o estilo de pensamento da filosofia grega, quando ele começou a buscar a razão da existência humana, né? Começou a pensar nessa questão: qual a razão da existência humana? E ele percebeu que também havia um vazio na alma do homem. E até hoje a filosofia não consegue descobrir, né, a existência do homem, nem tão pouco porque esse vazio na alma do homem. Mas graças a Deus que nós sabemos, né, porque a palavra de Deus nos diz que esse vazio é o vazio de Deus no homem, né? Só Deus pode preencher esse vazio no homem. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, recebe Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito de Deus, ela é preenchida no seu interior, no seu espírito. Então, nós bem sabemos desse vazio. Mas havia toda essa esfera ali filosófica, né? E quanto à religião daquela época, né, daquele período, a religião dos gregos, eles eram politeístas.
Ou seja, eles criam em vários deuses, né? Então, havia Deus para todas as coisas. Por exemplo, se a pessoa fosse um agricultor e se ele quisesse ter uma boa safra, ele ia buscar o Deus da agricultura, que ele achava que era o Deus que controlava as estações, os tempos, né? O sol, a chuva, tudo, para que ele pudesse ter uma boa colheita, né? Então, para tudo havia um Deus, né? Havia um Deus para tudo. E aí, eles, por temer que eles pudessem ter esquecido algum Deus, já que eles adoravam tudo quanto era Deus, e para não se esquecer de nenhum, eles fizeram um altar, né, em Atenas e colocou escrito ao Deus desconhecido. E aí Paulo chega em Atenas e vê esse altar. E aqui vamos abrir aqui em Atos, abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 17. Aqui no versículo 16 diz assim: Paulo estava esperando aqui Silas e Timóteo em Atenas. Aí diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ó Senhor Jesus. Então, nós vemos uma coisa aqui, que Paulo estava ali e vendo aquela idolatria toda, ele começou no seu espírito se incomodar, né, se revoltar no seu interior, e aí começava a falar do evangelho, e eles então queriam saber que nova filosofia era essa, né? E aí nós vemos que o versículo 19 diz assim, do capítulo 17 de Atos: então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? E aí, no versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então Paulo usou essa expressão, já que ele poderia ter esquecido de algum Deus, ele não conhecia o Deus verdadeiro, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, Paulo aproveitou ali para anunciar esse Deus que ele cria. Aí Paulo fala, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos provavelmente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que
não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E aí Paulo anuncia esse Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, que maravilha, né? Ó Senhor Jesus. Então, a partir daí, desse Deus desconhecido que ele fez um altar, Paulo apresenta o Deus vivo e verdadeiro. E alguns ali em Atenas creram no Senhor. Depois dali, Paulo ele vai então para a cidade de Corinto, também uma cidade da Grécia que estava também debaixo da mesma influência da filosofia, da cultura grega e tudo mais. Ali, no capítulo 18 de Atos, logo no início, Paulo encontra Áquila e Priscila. E essas duas pessoas, né, tinham o mesmo ofício, que Paulo fazia tendas, eles também faziam tendas, e Paulo então começa ali a conhecer eles dois e a pregar o evangelho, e esse casal então crê no Senhor Jesus e começa ali então a igreja em Corinto. Então, esse é o contexto histórico de Corinto, né, da cidade de Corinto, na época do apóstolo Paulo. O que acontece é que, mais tarde, quando a igreja, na verdade, ela é gerada, mais pessoas, né, se convertem a Cristo, esses Corinto, né, a igreja em Corinto, eles precisavam ver que a igreja era algo totalmente diferente da cultura grega. Eles estavam ainda vivendo a vida da igreja, mas influenciado pela velha cultura, a cultura grega. E ele não estava atentando para as coisas da sabedoria divina. Ele abandonou a sabedoria de Deus, as coisas de Deus, as coisas divinas, e voltaram a manter aquela questão de estar argumentando, debatendo, discutindo opiniões, preferências e tudo isso, e trazendo essa esfera para a igreja, o chamado gnosticismo, que é essa mistura do religioso com a cultura grega, né, com o espiritual, com o conhecimento humano, a filosofia humana. E aí, então, quando Paulo ele escreve para os coríntios, então ele fala isso. A igreja de Deus que está em Corinto. Por isso ele usa essa expressão aqui, mostrando que a igreja ela não é de homem, a igreja é de Deus, né? E a cidade de Corinto, há um povo que foi santificado, separado para Deus. Foram separados para pertencer ao único Senhor. Não a vários deuses, mas ao único Deus vivo e verdadeiro. E que eles já foram santificados em Cristo Jesus. E que eles foram também chamados para ser santos, para se purificar por meio da vida divina, do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Eles foram chamados para isso. E eles precisavam também perceber que, além de ser chamados, eles havia uma prática, que Paulo fala, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, eles tinham a prática de clamar pelos deuses, né? Nós vimos que quando Paulo chegou em Éfeso, o povo ficou alvoroçado, porque já conhecia a fama de Paulo. Esse que tem anunciado esse evangelho chegou também aqui, e ele vai desviar o povo de adorar a nossa deusa, né? Lá em Éfeso, ele adorava uma deusa chamada Diana dos Éfesos, né? Era a grande deusa dos Éfesos. E aí, quando eles verem Paulo, alguns começam a dizer que Paulo veio para, né, mudar a mente das pessoas, e aí todo o povo começa a alvoroçar e começa a clamar, Diana dos Éfesos, Diana dos Éfesos, Diana dos Éfesos, né? E eles clamam por quase 2 horas. E aí, Paulo, ele fala, né, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
né? Então, esse é o nome que nós devemos invocar, é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Senhor deles, ou seja, embora eles não reconhecessem Jesus como o seu Salvador, o seu Senhor, mas era Senhor deles também, né? Ou deveria ser o Senhor deles. Eles deveriam perceber que Jesus é o Senhor de todo homem que crê nele. Então, Senhor deles e nosso. Paulo está falando para os irmãos de Corinto. Então, esse invocar, eles deveriam praticar não só na praça, né? Não só ali como eles praticavam, invocar o nome dos seus deuses em praça pública, mas eles deveriam invocar o nome do Senhor a todo instante, na sua casa, no seu trabalho, na rua, e aclamar pelo Senhor. E é tão importante quando nós invocamos o nome do Senhor. Quando você diz, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, você está chamando o Senhor não só para perto de você, mas você está chamando também o Senhor para dentro de você, para dentro do seu espírito. E quando você recebe essa vida divina, algo muda no seu interior. Então, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor significa que nós estamos debaixo do encabeçamento de um único Senhor, de um único Deus, do Deus vivo e verdadeiro, do Deus que se fez homem, veio à terra e morreu por nossos pecados. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, quando nós invocamos, nós estamos querendo dizer que dependemos do Senhor. E o Senhor Jesus falou isso lá em João, capítulo 15, versículo 5, ele diz que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E todo aquele que está em mim, né? Ele fala, todo aquele que está em mim, todo aquele que está em mim, frutifica. Porque sem mim, nada podeis fazer. Todo ramo que está em mim, frutifica. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Nós só podemos fazer alguma coisa em Cristo. Fora de Cristo, nós não vivemos, não existimos. Né? Espiritualmente, não somos nada. Então, Cristo é a base. Cristo é o fundamento. Cristo, na verdade, ele é aquele no qual nós somos encabeçados. E não em nenhum outro Deus. Paulo mostra isso para a igreja em Corinto. Eles precisavam ver isso. A grandeza do que era o Evangelho. A grandeza do Cristo que ele tem, do Deus que ele tem. A igreja não é lugar para nós discutirmos opiniões. As nossas reuniões não é para debater, não é para expor quem fala melhor do que o outro. Nada disso. A igreja não é ágora, né? Uma praça onde fica se debatendo opinião, discutindo preferências, tendo preferências, né? Fazendo discursos vazios, pobres de Cristo, sem Cristo. Não. A igreja é um lugar onde nós ministramos Cristo uns aos outros. Suprimos a palavra de Deus uns aos outros. Quando nos levantamos, quando vamos expressar um sentimento, nós não devemos trazer nada que é da sabedoria humana, nada que é de conhecimento humano, nada que é do homem natural, mas trazer Cristo, somente Cristo, para oferecer como espírito e vida aos membros do corpo. E isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer as pessoas crescerem em vida, isso vai fazer as pessoas amadurecerem e ganhar realmente o conhecimento real de Cristo e ganharem também a palavra de Deus. Então, na vida da igreja, tudo que nós queremos é ministrar Cristo uns aos outros. Ó Senhor Jesus! Então, o centro da vida da igreja é Cristo. A nossa cultura não é mais uma cultura humana. A nossa cultura, ela é celestial. Amém? É uma cultura divina. Né? Então, na vida da igreja, nós não podemos trazer as nossas coisas da nossa cultura. Podemos trazer a cultura brasileira, ou a cultura americana, ou a cultura inglesa, ou espanhola, não. Até mesmo no Brasil, vivemos num país onde temos várias culturas diferentes. Né?
no Nordeste tem uma cultura, no Sul já tem outra cultura, no Norte já tem outra cultura, no Centro-Oeste uma cultura diferente. Às vezes pode acontecer choques culturais e as pessoas podem ter problema de relacionamento por causa de questão cultural. Uma maneira de falar, uma maneira de tratar, uma maneira de brincar, uma atitude pode ser mal interpretada porque são culturas diferentes. Quantas vezes eu já me assustei com certas expressões que eu ouvi pessoas de outras regiões falarem, que para nós aqui na Bahia é um palavrão muito feio, mas que lá nessa região é simplesmente uma palavra que não é palavrão. Então, a melhor coisa é nós deixarmos a cultura humana e tomarmos como base a cultura divina. Porque se nós falarmos a palavra de Deus, as coisas divinas uns para os outros, nós não teremos problema, não é verdade? Nós não magoaremos ninguém, nem seremos magoados. Mas Cristo, ele une e a palavra de Deus, ela supre vida uns aos outros. Possamos aprender isso. A igreja em Corinto perdeu Cristo de vista e voltou à filosofia grega. Mas louvamos ao Senhor pelo apóstolo Paulo, que por meio dessa epístola, ele pôde trazer ele de volta à linha do Espírito, da vida e da palavra. E hoje, na vida da igreja, nós devemos nos manter nessa linha do Espírito, da vida, da palavra, desse ministério de Espírito e vida, suprindo vida e Espírito uns aos outros. E dessa forma, nós vamos sendo edificados, vamos crescendo em vida a cada dia. A igreja, ela não é uma entidade religiosa. A igreja também, ela não é uma entidade comum. A igreja não é nada disso. A igreja, na verdade, ela é a casa de Deus, ela tem a cultura divina e ela tem a cultura celestial. Quando nós estamos vivendo nessa nova cultura divina e celestial, realmente isso impacta o mundo, isso impacta a vida das pessoas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos livre das coisas dessa terra, seja boas ou seja ruins. O que nós queremos é a palavra, é ganhar Cristo cada dia mais. É ter Ele como nosso centro, nosso cabeça e ter Ele como tudo para nós. Como diz a Bíblia, Cristo é tudo em todos. Então, Cristo é a nossa vida e a igreja é o nosso viver. É o resultado desse Cristo sendo dispensado para nós. Que Deus nos abençoe e que possamos viver intensamente a vida da igreja. Possamos ser esses que, na verdade, é a igreja de Deus. Ser esses que tomam a cidade como a base para se reunir. Nessa cidade, todos os filhos de Deus podem viver em unidade. E também possamos ser aqueles que têm a posição santa, são santificados em Cristo Jesus. E não somente isso, precisamos perceber que fomos chamados para ser santos. Estamos nos santificando a cada dia. E que Deus possa nos abençoar e que nós possamos prosseguir dessa forma, agradando o coração de Deus. Jesus é o Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos por o Senhor ter nos dado essa palavra de graça, que essa palavra possa permanecer em nosso coração e que ela também possa fazer parte do nosso viver diário. Que o Senhor possa nos dar graça para praticar essa palavra. Guarda-nos, Senhor, de tudo que é comum, de tudo que é humano. Nós queremos o que é seu, o que é celestial. Senhor Jesus, ganha o nosso coração a cada dia para ti. Nós te pedimos e te agradecemos. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Jesus é o Senhor. Não se esqueça de dar o seu like aí, positivo, né? E se você não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa receber
novas mensagens. Jesus é o Senhor.